Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não é? Que bom estar aqui com você, estudante da EJA, do módulo 4, né? Que a gente vai continuar conversando sobre a Amazônia. Já iniciamos o dia de hoje, porque é um dia especial. Todas as aulas estão trazendo essa temática tão importante para a gente, não é mesmo? Então, é, como vocês sabem, eu não estou sozinha. Para que essa aula chegue até você, eu tenho equipe aqui comigo. Estou com Everton, nosso intérprete de Libras, estou com o Jonas, estou com o Cleiton, e hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Além de professora maravilhosa de ciências, de história, olha, muita disciplina, de matemática, minha amiga, minha querida amiga Yolanda. Olá, Yolanda. Olá, oi pessoal, que bom estar com vocês aqui, estar com essa minha amiga sabida de português, estar com vocês vendo um tema tão importante e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da Amazônia, que é esse bioma fundamental, não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Vamos lá? Vamos embora. Hoje vai ser uma viagem, Yolanda. A gente vai, junto com você, viajar à Amazônia. Opa, Então, saudade de lá. olha aí o que ela disse, saudade de lá, exatamente. O tema da nossa aula é relato de viagem, tá? E hoje a gente está aí, 5 de setembro, Dia da Amazônia. Estamos falando da temática em todas as aulas e eu trouxe a Yolanda aqui para dar todas as contribuições que ela tem, porque ela foi lá. E nada melhor do que conhecer um lugar nos olhos de quem foi, de quem viveu. E eu trouxe uma citaçãozinha, né, um texto curto para a gente pensar o seguinte, que o homem precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor e o oposto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, né? Amir Klink, então, viajou por muitos lugares e escreveu isso para a gente, e de fato é. A gente precisa conhecer os lugares, precisa viajar por si, com seus olhos. E um dos gêneros textuais que nos permite fazer isso é ler os relatos de viagens dos colegas, das pessoas que a gente conhece. Já que a gente não pode ir a todos os lugares, esses relatos trazem para a gente todas as informações e faz com que a gente viaje junto com a pessoa, né, que foi de fato. Então, vamos viajar. E o que é relato, professora? Para a gente iniciar falando do texto, né? O que é relato? Se a gente for pesquisar relato no dicionário, vai aparecer que é ação ou efeito de relatar. É uma narração, é uma descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento. Relato de experiência. Então, relato é a ação de relatar. E dentro desse gênero, a gente tem relato de viagem, relato de experiência, certo? Depende de relato pessoal, de um acontecimento marcante na sua vida, depende do objetivo do texto, mas todos eles fazem parte aí dos gêneros da ordem do relatar, do narrar, do contar, do descrever. Perceberam que também é uma descrição. Então, quando se faz um relato, quanto mais se descreve, quanto mais diz detalhes, usa adjetivos, não é? Caracteriza aquele lugar, mais o leitor ou o ouvinte, né? Porque o relato ele pode ser tanto oral quanto escrito. E o que a gente vai fazer aqui é um relato oral, e a Yolanda vai fazer, vai produzir junto com a gente um relato oral. E aí, relato de viagem, algumas principais características para a gente também não se perder do gênero textual, né, pessoal? Lembram disso? Que a gente precisa sempre conhecer o gênero para saber a sua importância social. Então, relato de viagem é uma história contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos, né, relacionados. A gente precisa ter muito cuidado disso. Relato é verídico, tá? Tem que ser contado por uma pessoa real, não imaginária. Conta-se um ou mais episódios significativos,
Descrevem-se os lugares e as situações vividas, fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Então, quem está fazendo o relato, quem está contando a viagem, ela dá algumas informações precisas, como Yolanda vai dar, né, dos lugares que passou, do que viu, e também vai expor de modo particular o que ela sentiu, o relato, né, o relato de viagem, relato pessoal, relato de experiência. Ele traz essa carga emotiva e subjetiva, ou seja, é muito particular de quem viveu. Se eu for, né, que eu vou até a Amazônia um dia, pode ser que a minha visão seja outra, porque os relatos eles são particulares. Cabe da cultura, da fé, do que você sabe sobre aquele lugar, do que aquele lugar significa para você. Então, é muito subjetivo, muito particular, todos esses relatos. E tem uma parte do texto descritiva e narrativa. A gente descreve e a gente narra. Tudo bem? Então, essas são as principais características de relato, só para a gente relembrar, porque a gente já falou disso nas nossas aulas. Mas bora lá. Olha que maravilhosa aqui. Ah, sou eu! Então, quem foi, onde, por quê, como, é o que a gente busca saber num relato de viagem. Quem foi? Quem foi, Yolanda, para essa viagem? Foi você? Por quê? E como? Me conte aí. Por que a Amazônia? Ah, porque a Amazônia é maravilhosa, né? Primeiro isso, a Amazônia ela é maravilhosa, vale a pena conhecer. A Amazônia ela ocupa dentro do Brasil 49% do nosso território. Então, quase metade do Brasil é a Amazônia. Então, ela é muito grande, são 9 estados que estão dentro dela. Essa parte que eu fui foi na Amazônia Acreana, fui para o Acre, viu, gente? Então, ir para a Amazônia no Acre é diferente de ir para a Amazônia em Manaus. Eu já estive lá em Manaus e já estive também no Acre. E já estive na Amazônia peruana, não fui na brasileira, fui para o Peru para poder ir para aquela parte da Amazônia, viu, gente? E me diga quem é esse aí? Esse daí é o... Ele é bonitão, né? Não é? Vou mostrar ele. Essa aula é o pajé desse povo. O nome dele é Iauá Cacharro e isso foi num evento que teve lá. É o pajé desse povo chamado Iauá Nauá. Olha aí. Então, e essas fotos todas foram tiradas por você, não foi, Yolanda? Foi sim. Essa aí eu consegui pegar até a chuva, ó. Tá vendo lá ao fundo, é um momento na chuva, no Rio Gregório. Exatamente. E aqui, do lado esquerdo... Essa árvore é bem pequenininha, gente. Tem uns 30 metros de altura. Só. Só. Então, aqui a gente está vendo, né, fotos que Yolanda tirou. Agora, é importante pensar também nessa questão de relato de viagem sempre estar ligado às imagens. Então, quanto mais você traz imagens, mais você comprova tudo que você está descrevendo e dizendo, certo? Então, sempre ficar atento a isso. E aqui, Yolanda, peguei essas duas fotos. Do lado esquerdo, a gente está vendo o que aqui? É uma escola. Essa é a escola dessa aldeia que eu fui. Então, as crianças de... Está escrito aí no idioma deles, né? Veja, esse povo Iauá Nauá. Está falando que é um local de ensino. Então, essa é a escola das crianças e adolescentes. E do outro lado, vocês estão vendo o tamanho dessa raiz? Porque na Amazônia tudo é muito grande, gente. Todas as árvores são muito grandes. E essa árvore, ela caiu por conta própria. Porque lá, nessa... Eu fui agora em julho, né? Só tem... Vai fazer 2 meses ainda. Então, é verão. Lá é verão em julho. E estava muito, muito quente. Mas aí tinha tido uns deslizamentos de árvore. Aí eu achei bonita essa raiz. Essa árvore devia ter uns tamanho de um prédio de 20 andares. Uhum. E como é a educação desse povo, assim? Como se faz lá na escola? Conta um pouquinho dessa experiência. É bem na prática, né? É uma educação bem prática. As pessoas lá trabalham muito. Em geral, são agricultores e artesãos, né? E durante o momento da manhã, as crianças estudam. Então, eles têm aula desde do idioma deles, mas também tem aula em português, de matemática, e assim vão seguindo até terminar os estudos. Então, você estava numa aldeia, né? Sim, eu estava numa aldeia. Esses dias. Quantos dias? Dessa vez eu fiquei 10 dias. Para chegar nessa aldeia... Que maravilha, hein? Chegar nessa aldeia são 6 horas de barco. Saudade, professora. Ano que vem tô lá de novo. Então, vamos lá. E aqui, Yolanda, eu trouxe essas duas fotos, me chamaram muita atenção, né? Esse barco, né? E mostra um pouquinho da cultura desse povo, não é?
Conta aí. Bom, então, o barco, gente, é porque para ter acesso à aldeia, só é possível através de barcos, tá? Esses barcos são chamados de voadoras, são barcos pequenos, que vai o barqueiro e mais umas 6, no máximo 7 pessoas. E aí, como eu disse, da vila mais próxima até lá são de 6 a 7 horas de barco para chegar nessa aldeia. E dias depois a gente viveu, quem estava lá, vejo que estão com as roupas a caráter, né? Tem uma fogueira no meio. É uma dança tradicional, nossa dança é Mariri, desse povo Iauanauá. Ah, que interessante. Essa dança acontece por quê? Faz parte da religiosidade deles, é convidando, né, os espíritos da mata, dos ares, para vir abençoar as pessoas. É bem, bem bonita. Que lindo. E aqui? Uma outra imagem que me chamou bastante atenção. Pois Parece um infinito, né? Mas você Parece, vai parece. bem Essa uma não era a estrada. aldeia em que eu estava. Essa era uma aldeia vizinha. A gente foi lá para ir para essa festa. Era uma festa, né? Aí a gente pegou o barco. Essa aldeia era próxima da aldeia que eu estava. Eu estava na aldeia Muxuinu, que significa a toca da onça. Olha só, bem Bem propício, propício. né? E aí a gente foi para essa aldeia, que é a Mutum. Fomos meia hora de barco até chegar lá. E ali é o local onde funciona a espiritualidade, né? Que as pessoas fazem cerimônias, os cultos. E a gente estava do outro lado, que aqui tem uma árvore gigantesca chamada Samaúma. E nessa árvore gigantesca estavam acontecendo aquelas danças. O tamanho dessa árvore, ela é de um prédio entre 40 e 45 metros de andares. Ah, massa. Eu tenho um vídeo também, não foi, professora? A senhora fez um vídeo curto. Foi? Olha aí, tá vendo, gente? Um pouquinho dessa cultura linda, né? Essa religiosidade. Exatamente, essas árvores bem grandes, né? A Amazônia tem essa característica de ter uma fauna só dela, né? Sim, sim. E aí é tanto que os cientistas descobrem novas espécies quase que diariamente, minha gente. Então, assim, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver essa riqueza. E aí eu trouxe essas duas imagens. Quem é, né? O que é de lá, esse animal, Essa rã, essa ela rã. é linda. O nome dela se chama capum, né? Mas tem algumas pessoas que chamam cambô. E tem várias pesquisas a respeito dela, de que ela cura, uma substância que ela tem, cura diversos tipos de doença. Então, são de laboratórios renomados do mundo todo, e aí eles usam essa substância enquanto vacina. Eu tomei, viu? Lá Olha eu tomei, aí. foi. Só tem lá, né? Oxe, e ela só libera essa substância se ela estiver solta na natureza. Olha que Ela é muito interessante. esperta. Ela não vai presa. Não. E aqui a gente ainda faz parte daquela Do celebração, né? Festival Iauanauá. Isso. Exatamente. E aí, professora, eu trouxe dizendo que a Amazônia é nossa. Totalmente nossa, gente. Totalmente nossa. Floresta de pé. Fascismo no chão. É isso que a gente defende. Cada vez mais a nossa floresta se fortalecer, os povos originários se fortalecer, a população ribeirinha, que é de pessoas não indígenas, como eu, como a professora Carla, que moram lá, ter esse subsídio, esse apoio, porque são pessoas trabalhadoras, pessoas da terra, e a Amazônia de pé. Exatamente. Então, é isso. E quando a professora Yolanda foi falando, ela foi dando características, descrevendo, usando os adjetivos, grande, muito lindo. E aí descreve, coloca os nomes, não é? Do nome do povo, que cada lugar significa, como é a celebração. Esse relato de viagem para a gente é de uma importância social incrível, né? Tem uma função de crescimento mesmo. O relato, inclusive o oral, é um tipo de texto histórico. Muitos documentos hoje só existem porque a gente teve esse contato com o relato oral de alguém. Então, essa história passada aí de geração para geração é importante para a nossa história. E é isso.
Professora, quero agradecer, viu, professora Yolanda? Ah, é um Maravilhosa. prazer. Vir aqui já é um prazer, né? E falar da Amazônia, estar aqui com você, minha amiga, é Ai, que só, coisa só boa. alegria. E mostra essa aula, tá? Pro pessoal lá. Vou mandar para eles, vão gostar. Então é isso, pessoal. A gente agradece toda a equipe. E viva a Amazônia, Amazônia de pé. Tchau, tchau. Fascismo no chão.